Graça e paz, meus irmãos. Amém? Agradeço mais uma vez, Pastor Joveci, pela oportunidade, que vem acompanhada de uma grande responsabilidade de estar aqui neste dia, nesta noite. Nós vamos falar sobre o nascimento de Jesus. Mas antes de falarmos sobre o nascimento de Jesus, que é relatado nos Evangelhos, antes de nós abrirmos o texto de exposição desta noite, é necessário dizer que a história do nascimento de Jesus, ela não começa no relato dos Evangelhos. Essa história do nascimento de Jesus, ela teve início desde antes da fundação do mundo. Ela começa na eternidade. Isso porque o Jesus do Natal, ele pré-existe a história, ele existe antes da história. Ele é o próprio autor da história. Em João 17,5 diz que ele já possuía glória com o Pai antes que houvesse o mundo. Na eternidade, só existiam o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eles não dependiam ou não precisavam criar o universo, criar o homem para serem completos. Eles viviam em harmonia e eram completos. Mas decidiram criar o universo. Decidiram criar o homem. E a segunda pessoa da Trindade viria, se despiria de sua glória, tomaria forma humana para ser o nosso Redentor. No princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Aquele que viria para ser o Salvador tinha a mesma essência do Senhor Deus. Ele era luz de luz, Deus de Deus. O Verbo era Deus. E esse Verbo que é eterno, tendo plena comunhão com o Pai, sendo Deus, ele é Criador. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que existe, do que foi feito, se fez. Ele trouxe à existência tudo, do nada. Tudo veio a existir por ele, por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é a exata revelação, exata e plena revelação do amor do Pai. E ele mesmo disse: eu e o Pai somos um. E tendo criado o universo, tendo criado o homem, este cai em pecado. A partir daí, toda a história da humanidade foi uma preparação para o nascimento de Jesus. Os patriarcas já sinalizaram esse dia. Quando Abraão vai ao lugar determinado por Deus para sacrificar o seu filho Isaque. Quando eles chegam no próximo ao local do sacrifício, o filho pergunta: pai, aqui está a lenha, o fogo, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Abraão responde: Deus proverá para si, filho. Deus proverá o cordeiro. Aquele já era um prenúncio do verdadeiro Cordeiro Santo de Deus que viria e tiraria o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro Pascal, e por meio do seu sangue fomos justificados perante Deus e libertos da morte eterna. Ele é o maná que desceu do céu. Ele é o pão da vida, e todo aquele que se alimenta dele vive eternamente. O profeta Isaías também olhou para esse dia, 600 a 700 anos antes. Ele disse que de uma virgem nasceria aquele menino, que será chamado Maravilhoso Conselheiro, o Deus conosco, o Deus poderoso, o Pai eterno, o Príncipe da paz. As crianças cantaram aqui domingo passado, na cantata de Natal, e uma das músicas dizia assim:
O mundo que andava em trevas viu uma luz, que a todos os habitantes da terra resplandeceu. A luz da justiça veio livrar-nos das trevas. Todo o Antigo Testamento é uma preparação para esses dias. Ele é o prometido de Deus. Ele é a mensagem e o mensageiro. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isto posto, convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Cristo, conforme o relato de Lucas, no capítulo 2. Lucas 2, de 1 a 14. Alguém pode desligar esse ar aqui? Por favor, obrigado. Lucas 2, de 1 a 14, diz assim: Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré, da Galileia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz ao seu primogênito. Envolveu-o em panos e colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: Não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isso lhes servirá de sinal. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. O texto começa com a expressão naqueles dias. Que dias eram esses? Era o tempo certo e oportuno preparado por Deus para o nascimento do Senhor, do Messias. Era o tempo citado lá em Gálatas, a plenitude dos tempos. Gálatas 4:4 diz assim: Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Esses eram os dias. Deus preparou o cenário para esse dia. Ele preparou o mundo grego para que houvesse uma língua universal e a amplitude do evangelho, da obra evangelizadora, fosse maior. Ele preparou o mundo romano com suas estradas para que o evangelho chegasse às diversas províncias com rapidez e segurança. Ele preparou os judeus através do cumprimento das profecias. Então, naqueles dias, o soberano Deus prepara um recenseamento no Império Romano. Deus, em sua soberania, usa o imperador de Roma, César Augusto, que era pagão, nem conhecia o Senhor, nem conhecia o Deus vivo. Então ele usa um imperador de um império muito poderoso da época, o Império Romano. E César Augusto, ao assinar aquele decreto, mandando fazer aquele recenseamento, onde todos deviam voltar à sua cidade natal, conforme narra o texto,
Ele nem imaginava que estava dando início ao cumprimento da profecia do Messias que tinha que nascer em Belém. Na verdade, as mãos que seguraram aquela caneta daquele imperador foram as mãos de um imperador muito maior. O próprio Deus estava assinando aquele decreto. A história da redenção do homem pecador estava se concretizando. Então José, que era de Belém, estava em Nazaré, era de Belém, da linhagem de Davi, versículo 4. Precisava ir até lá fazer este censo, até Belém da Judeia. Eram aproximadamente 150 quilômetros, de Nazaré da Galileia até Belém, na Judeia. Jesus precisava nascer em Belém, pois era da descendência de Davi, e também o profeta Miqueias havia predito séculos antes que ele nasceria em Belém. Hoje, 150 quilômetros é pertinho, é considerado até perto, né? Talvez 1h30 de carro. Mas naquela época era a pé ou no lombo de um animal. Uma viagem de 3 a 5 dias. Então Deus age na história. Nós vemos aqui que Deus age na história, Ele move o que for preciso para cumprir o seu propósito. Versículo 6. Enquanto estavam lá, chegou o tempo do bebê nascer. Alguns dizem que Maria chegou às pressas, já em trabalho de parto, correndo para lá, correndo para cá. Mas o texto diz, enquanto estavam lá. Parece que eles já estavam em Belém há alguns dias esperando o momento do nascimento. E não havia lugar nas pousadas ou nenhum quarto para alugar. Só havia lugar onde os animais ficavam, um estábulo. Então Jesus nasce num recipiente onde os animais comiam. É uma manjedoura. O profeta Isaías, falando do Messias, pelo menos 600 ou 700 anos antes, ele disse que ele seria humilde, pobre, sem qualquer beleza. Sua aparência, sua vida, seu ministério, aos olhos humanos, incomodava. A profecia de Isaías 53 diz que ele seria desprezado e rejeitado pelos homens. No versículo 3 desta profecia, diz que como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado. E nós não o tínhamos por estima. Não tínhamos em estima. Vou dizer de novo. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Agora vejamos, irmãos, algumas interpretações do fato de Jesus ter nascido numa manjedoura, num lugar onde os animais comem, num lugar inapropriado, digamos assim, para um bebê nascer. A primeira interpretação, Jesus foi posto numa manjedoura porque não havia lugar na hospedaria. Isso revela a avaliação que o mundo faz de Cristo, do Cristo de Deus. Não houve consideração para com a sua maravilhosa complacência. Ele não foi desejado. E assim permanece até hoje. Não há lugar para ele nas escolas, não há lugar para ele na sociedade, não há lugar no mundo dos negócios, entre a grande multidão, não há lugar. No âmbito político também não há lugar para Jesus. Nos jornais, muito menos. E acreditem, até mesmo em algumas igrejas não há lugar para Jesus.
Então fica a pergunta ou as perguntas. O Senhor e Salvador Jesus tem lugar em todas as áreas da sua vida? Existe algum compartimento da sua vida em que não há lugar para Jesus? Será que nós temos vivido uma vida cristã em obediência integral aos preceitos do Senhor Jesus? Integral, completa. Ou nós compartimentamos onde nós queremos que Deus vá ou age? A história se repete, meus irmãos. O Natal de hoje em nada lembra Jesus. Aqui mesmo, se você for ali no Palácio do Governo, você vai ver a decoração de Natal. Aí você vê uma casinha com uma chaminé, algumas renas, um trenó, alguns pinheiros, luzes piscando, o mau velhinho, ou o bom velhinho, e só. E nada aquilo ali lembra Jesus. Até o desejar Feliz Natal tem sido substituído por boas festas. Não é, pastor? Natal é só festa mesmo, é só comelança, presente. Vamos englobar tudo, um Natal e Ano Novo, e é só boas festas. Tudo que o mundo deu ao Salvador foi um estábulo como berço, uma cruz para morrer, e um túmulo emprestado para receber seu corpo sem vida. Não havia lugar para Jesus. Segunda interpretação, Jesus posto em uma manjedoura. É para demonstrar o tamanho de sua pobreza. O texto de 2 Coríntios 8:9 diz assim: Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, por amor de vós, para que ele, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. Veja quão pobre o Senhor Jesus se tornou. O Criador se fez homem. O Rei dos Reis se fez servo. O Eterno entrou no nosso tempo cronológico. O infinito se tornou finito, tangível aos olhos humanos. E o texto fala: se fez pobre por amor de vós. Aquele que mais tarde não tinha onde reclinar a cabeça, que teve que pedir uma moeda quando quis responder a seus críticos sobre a questão dos tributos, que teve que usar a casa de um amigo para realizar ou instituir a ceia. Foi um estrangeiro sem teto. E a manjedoura foi a evidência inicial disso. 3. Jesus foi posto numa manjedoura para tornar-se acessível a todos e a qualquer um. Já pensou se Jesus fosse nascido num palácio? Ou em alguma sala do templo? Poucos teriam conseguido chegar a ele. Teriam que primeiro pedir permissão de alguém, falar com alguém, algum funcionário, para deixar ver o bebê. Mas não, ele nasceu num lugar acessível a todos. Ninguém teria dificuldade nenhuma de chegar a um estábulo. E ali ele estaria facilmente ao alcance de tanto pobres como de ricos. Desde o início, ele estava acessível a todos. Todos podiam se aproximar dele. Não era preciso passar por um intermediário antes de chegar a ele.
Não havia necessidade de consultar um sacerdote antes de conseguir acesso à sua presença. Assim era naquele tempo. E assim é também agora. Por meio de Jesus, que nos justifica diante do Pai, temos livre acesso a Deus. Não há mais barreiras. Quando nós nos arrependemos e cremos no Salvador, a sua maravilhosa graça nos alcança. Ele pagou a nossa dívida que era impagável aos nossos olhos. Só Cristo pôde e pode nos redimir diante de Deus. 4. Ele foi posto numa manjedoura para ilustrar a condição espiritual daqueles para os quais ele veio. O estábulo era um lugar de animais do campo. E foi no meio desses animais que o recém-nascido Salvador chegou. E os animais podem ilustrar o caráter moral dos homens. Nossa, mas você está comparando o homem ao animal? Não. Eu estou falando o seu caráter moral. Por quê? Os animais do campo estão destituídos de qualquer vida espiritual. Eles não têm vida espiritual. E em decorrência disso, eles não conhecem ao Senhor, não conhecem a Deus. Essa era a condição do homem. Morto espiritualmente e sem conhecer o Senhor. E como eram semelhantes aos animais, moralmente falando, aqueles que no meio se manifestou o Salvador. O homem é estúpido e teimoso como a mula. Ele é astuto e cruel como a raposa. Ele é baixo e imundo como o porco. Ele é sempre sedento de sangue, como os mais selvagens animais. Então eu penso ser adequado que ele foi posto entre os animais do campo por ocasião do seu nascimento, para demonstrar a condição espiritual daqueles para a qual ele iria. Ele estava no meio daqueles animais. Animais mortos espiritualmente. Animais que não conheciam a Deus. Ele foi posto numa manjedoura para mostrar o seu descaso pela pompa e riquezas deste mundo. Pensamos que talvez fosse mais apropriado para o Cristo de Deus nascer num palácio e ser colocado num berço de ouro, forrado de seda fina e cara. Mas ele mesmo, o próprio Jesus nos lembra em Lucas 16:15. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. E que exemplo dessa verdade nos foi dado? O menino Salvador não foi posto num berço de ouro, mas numa humilde manjedoura. E por último, ele foi posto numa manjedoura para indicar a sua identificação com o sofrimento e a miséria humana. Aquele que nasceu era filho do homem. Ele havia deixado as alturas da glória celestial e desceu ao nosso nível, ao nível de ser humano. E aqui nós o vemos identificando-se com a sorte humana em sua mais baixa condição. Tudo que o homem comum pode sentir, Jesus sentiu com muito mais intensidade. Ele foi humilhado, ele foi desprezado, ele foi cuspido, ele foi espancado, ele foi furado, ele teve fome e sede. Ele se identificou com o sofrimento e a miséria humana causadas pelo pecado.
O primeiro homem, Adão, ele foi colocado num jardim, cercado de uma extraordinária beleza. Um lugar sem sofrimento e sem miséria. Mas aí entrou o pecado. E o pecado traz consigo todas as suas consequências de sofrimento e miséria. Por essa razão, aquele que desceu até nós a fim de restaurar aquilo que o primeiro homem perdera, surge primeiro num ambiente de sofrimento, de miséria e depravação. É dessa forma que o homem de dores se identifica com o sofrimento humano. E o texto continua, versículo 8. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. Os pastores naquela época eram uma classe desprezada. Era uma classe que ficava ali cuidando dos animais, meio afastada do convívio social. E o anjo aparece para eles, trazendo as boas novas. Versículo 10. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. O Senhor escolhe os pastores para representar que aquelas boas novas eram para todo o povo, como diz o texto, para todos, do mais humilde e desprezado ao mais abastado. Através do Messias, através do nascimento do Messias, Deus estende o seu favor às pessoas que não fizeram nada para merecê-lo. E nós cantamos hoje aqui, diante de tudo isso, o que é que nos resta? Nós cantamos, e a nós só nos cabe tudo dedicar, não é? Oferta suave ao Senhor. Tudo dedicar a Ele. E fazendo um estudo aprofundado da palavra tudo, eu e o pastor Joveci descobrimos que tudo significa tudo. Versículo 14. Já estou terminando. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Aleluia. Paz na terra aos homens, diz o texto. A paz aqui, meus irmãos, exprime a natureza da salvação. Essa paz vai promover a restauração, a boa relação entre Deus e o homem pecador. O nascimento de Jesus é o nascimento da esperança, da paz, da justificação, da redenção, da vida. O Senhor graciosamente nos concede paz. Deus graciosamente nos concede salvação. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Vamos orar. Ó Deus querido, mais uma vez transbordamos de gratidão por Tua tão maravilhosa graça para conosco. A nós só nos cabe tudo dedicar ao Senhor. A nós só nos cabe transbordar de gratidão por esse favor imerecido. Graças damos, Deus, pelo Teu Filho Jesus, que nasceu e morreu para nos justificar diante do Senhor. Que a nossa vida realmente possa resplandecer isso.
que a nossa vida possa expressar um viver cristão pleno, genuíno, que agrade o Senhor. Que Jesus seja lembrado todos os dias, que o primeiro pensamento seja o Senhor Jesus ao levantar e ao deitar seja o Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, pelo nascimento do nosso Redentor. Amém.